Olá, turma. Boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula, né? Espero que todos estejam bem, né? Continuamos com o nosso livro, Nova História Crítica, de Mário Schmidt. Na aula passada, a gente foi falar sobre a Primeira Guerra, né? E na primeira parte dessa Primeira Guerra Mundial, do capítulo 1, a gente falou realmente o que levou a acontecer essa guerra, né? Foi a rivalidade entre os países que disputavam mercados, né? Poder ali da Europa, né? Os países da Europa que disputavam mercados do mundo todo, né? E até o momento em que um príncipe, né, sofreu um ataque terrorista e foi simplesmente o fósforo, né, para o início dessa guerra. Bom, e ao final da aula, eu passei um exercício para vocês. Espero que todos tenham respondido. Vou responder ele agora com vocês e logo mais continuaremos, né, a falar da Primeira Guerra Mundial. Foi passado 5 questões, né? A primeira foi: qual foi o motivo básico para a inclusão da Primeira Guerra Mundial? Né, logo no início do capítulo, tá? O principal motivo foi a rivalidade entre as nações imperialistas. A questão número 2. Em nome de quais ideais os trabalhadores aceitaram matar e morrer nessa guerra? Foram em nome dos ideais nacionalistas. Pergunta número 3. Mostre qual foi o principal motivo para a rivalidade anglo-germânica. O principal motivo foi a origem dessa rivalidade foi a competição industrial e comercial. Questão número 4. Explique o que era o revanchismo francês. Foi um movimento político ocorrido na França, com início em 1870, quando o país foi obrigado a ceder a Alsácia-Lorena, região rica em carvão e ferro, ao recém-unificado Império Alemão, que tinha interesse na região, pois havia também grande cultura alemã no local, após a derrota francesa na guerra. Essa derrota francesa aqui não é da Primeira Guerra, gente. Só relevando. Essa guerra aí foi uma guerra que aconteceu para a unificação da Alemanha. Como foi falado, existia a Alemanha era um território com vários ducados, né, ou vários pequenos reinos ali, né, e que cada um falava por si. Existia, né, até posso dizer, existia uma liga, né, algo que controlava todos, né, assim, mas todos tinham independência. E chegou um momento que a Prússia, principalmente, né, se sentia muito prejudicada pela Áustria e resolveu unificar algum desses ducados, né, até excluindo a Áustria desse Império Alemão. E a questão número 5, identifique a razão para o Império Austro-Húngaro e o Império Russo disputarem os Balcãs. A razão era a ambição de controlar todos os povos da Europa, inclusive os que habitavam
na Europa ocidentais, né? Especialmente os Balcãs. E vamos lá para a nossa continuação do capítulo 1, né? Bom, como já foi mencionado, após a morte do príncipe, né, foi o fósforo que precisava, né, para o início da guerra. E a guerra se dividiu em dois lados, né, dois grupos, né? Formaram-se uma tríplice entente que fala contra os países centrais, né? Então aqui tá bem simples, apesar de também embaçado, mas dá para entender, né? Esses países centrais aqui era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, aí contra o Império Russo, França, Itália, e a Grã-Bretanha, que era a Inglaterra. Vamos entender como é que funcionaram, como é que ocorreram essas alianças militares, né? Aí pergunta, né? Por que uma porção de países atacou outra porção de países, né? Porque antes de a guerra começar, cada um dos lados estava unidos por uma aliança militar. A França e a Inglaterra se aliaram por causa do inimigo comum, no caso a Alemanha. A Alemanha pensava em fazer uma estrada de ferro que iria de Berlim, capital alemã, até a cidade de Bagdá, na Pérsia, que hoje, né, é o Iraque. A ferrovia transportaria o petróleo do Oriente até as indústrias alemãs. Os ingleses e os russos detestaram esse projeto, porque queriam controlar sozinho o petróleo do Oriente. Os russos, porque a Alemanha estava se aproximando do decadente Império Turco, por onde passaria grande parte da ferrovia Berlim-Bagdá. Como planejava tomar alguns territórios que pertenciam à Turquia, a Rússia não via com bons olhos a recente amizade dos alemães com os turcos. Dessa soma de interesse resultou a Tríplice Entente, ou seja, a união militar da França, da Inglaterra e da Rússia. Seus exércitos marcharam juntos contra a Alemanha e a Áustria. No início da guerra, a Alemanha, a Áustria e a Itália achavam-se ligadas pela Tríplice Aliança. Mas quando o conflito começou, os italianos nem se mexeram. Meses depois, simplesmente passaram para o lado rival. E foi assim que participaram da guerra contra a Alemanha e a Áustria. O Japão teve sua participação modesta, tomou pequenas colônias da Alemanha na Ásia e depois se retirou do conflito. A Bulgária e a Turquia entraram do lado da Alemanha, enquanto a Romênia apoiou os ingleses. Então aqui a gente ficou claro como é que se formou as alianças, né? E agora vamos para a parte cruel, que foi a matança. Quando a guerra começou, os generais achavam que ela terminaria rapidamente.
Os alemães atacaram a Bélgica e depois a França, mas não conseguiram ocupar Paris. Da frente oriental, avançaram sobre a Rússia, e a partir daí, nenhum dos lados conseguiam avançar nem recuar muito. Então, iniciou-se uma terrível guerra de trincheiras. Né? O que é essa guerra de trincheiras? São valas onde os soldados se instalam para se proteger. Né? Uma coisa horrorosa. Né? Imagine que você fosse soldado, enfiado numa delas. Imagina o sofrimento. Osso ou misturado com terra o deixaria lameado por semanas. Né? No inverno, a neve congelava os pés e as mãos de muita gente. Que por isso acabava tendo seus membros amputados. Granadas, tiros de canhão, de metralhadora faziam a vida desses soldados uma loteria infernal. Pense que de repente seu companheiro é atingido. Puxa um sujeito que com você conviveu tantos meses na amizade, no sofrimento, na tensão da batalha. Agora, a cabeça dele está aberta com a rajada de metralhadora. Do crânio fraturado sai uma mistura pastosa de cérebro, sangue e pedaços de olhos. Está morto. E o cadáver ficará ali do seu lado por dias até ser recolhido. O cadáver do seu amigo com cheiro insuportável de carne podre, coberto de mosca. Morto pela pátria. Morto estupidamente, como são estúpidas todas as mortes na guerra. Né? Nunca a população civil tinha sofrido tanto. Naquela época, né, como foi mencionado na aula anterior, os países se prepararam antes dessa guerra, como já vinha sendo anunciado uma guerra, né? E só estava faltando mesmo era um fósforo, né? Tá faltando mesmo era só algo, um estopim para estourar a guerra, né? Então, assim, os países já se preparavam, né? Eles criaram canhões gigantescos, faziam cidades inteiras sumir do mapa. E com isso, veio a fome, a miséria e as mortes. Os dois lados utilizavam gases químicos tóxicos que matavam por sufocamento ou deixavam os inimigos cegos para sempre. Olha que absurdo. E os homens continuavam morrendo. Primeiro, alguns milhares, depois, dezenas e centenas de milhares. Mais tarde, as cifras chegaram a milhões. Houve gente que perdeu toda a família, houve outros que perderam todos os amigos de infância e de adolescência. Muitos soldados se casavam, tinha uma única noite de lua de mel e partiram para o fronte, né, para a frente da batalha, para morrer no dia seguinte. Quantas jovens viúvas grávidas, né? Então, assim, é até meio pesado, né, a gente refletir sobre isso, sobre essa matança, mas infelizmente foi a dura realidade que aconteceu. Essa guerra, ela realmente, como falou o autor aqui, ela só veio para mostrar, tanto ela quanto a segunda também, que a guerra é algo de mais estúpido que o homem é capaz de fazer. Né? Vamos para outro trecho importante, que foi a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos da América
assistiam aquilo tudo sem se mover. De certo modo, ganhavam dinheiro com a matança, né? Estavam vendendo alimentos, combustíveis, produtos industriais e máquinas para a França e a Inglaterra. Tudo pelo sistema crediário. Promoção do tipo: compre agora e pague só depois que a guerra acabar. Na Europa, depois de 3 anos de guerra, os dois lados adversários estavam esgotados. Ninguém aguentava mais a destruição, a fome e as matanças. Os grandes empresários norte-americanos que haviam importado para a França e a Inglaterra ficaram preocupados. E se eles perderem a guerra? Simplesmente não conseguirão mais nos pagar as mercadorias que compraram da gente. Nossos lucros estão ameaçados. A Alemanha não pode vencer a guerra. Então, assim, aqui, gente, dá para você perceber claramente que tanto, né, o interesse para o início da guerra era o interesse no lucro, quanto também um país que não tinha, né, teoricamente nada a ver, que estava fora da Europa, por interesse de lucro, interesse, né, pessoal, ele decidiu, né, entrar na guerra com medo de perder os seus lucros. Os empresários mais influentes da... E como é que eles, como assim, os Estados Unidos não tinha nada a ver com a Europa, né? Como é que eles, então, convenceriam o país, né, os governos, a população, os soldados a entrar numa guerra que não eram deles? Da mesma forma que os países da Europa fizeram para convencer, né, milhões de operários, de pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, a matar e a morrer, né? Então, o que esses empresários americanos fizeram? Simplesmente bancaram campanhas, né, na grande imprensa americana, né, para manipular, vamos dizer a palavra, acho que eu acredito mais correta, para trabalhar na mente, né, entrar no psicológico, né, das pessoas ali, que era vantagem para os Estados Unidos entrar naquela guerra, né, mostrar a força da América, né, e simplesmente, na verdade, que o interesse do, né, para entrar na guerra era os lucros que os empresários estavam com medo de perder, né? E em abril de 1917, as forças militares norte-americanas foram despejadas na Europa. Até antes dos Estados Unidos entrar, havia um equilíbrio, né? Então, assim, entre a Tríplice Entente e, né, os países central, praticamente estavam ali esgotados eles, mas estavam meio que um empate, né? E vamos ver quem é o primeiro a se render, porque estavam empatados ali, praticamente, assim, digamos assim, né? E com a entrada de um país novo, sangue novo, né? As potências centrais, os Estados Unidos entrou do lado dos países ententes, que era, né, a França, a Inglaterra e a Rússia. Eles entraram do lado deles por quê? Porque a França, a Inglaterra compraram muita mercadoria dos Estados Unidos. Então, a ideia dos Estados Unidos era fazer com que a França e a Inglaterra vencessem para que eles teriam aqui, com isso eles iam ter condição de pagar as suas dívidas, né, pós-guerra.
Né? E nisso, as potências centrais não puderam resistir ao sangue novo e uma a uma foram se rendendo. Em 1918, terminou a guerra. Né? Agora, qual foi as consequências dessa guerra? Bom, aqui não está muito visível, mas essas fotos que eu trago para vocês aqui tá no livro, tá, gente? Então, se vocês têm um livro para acompanhar, vocês vão ver ela mais nítida, né? Bom, essa tinha sido a pior das guerras que o mundo conheceu. Foram 9 milhões de mortes. 9 milhões de mortos. Além deles, mais de 6 milhões de soldados retornaram mutilados, sem olhos, sem uma mão ou uma perna. Muitos dos quais jamais conseguiriam trabalhar depois. O grande vencedor, quem foi o grande vencedor? Na verdade, foram os Estados Unidos. Né? Seus soldados lutaram na Europa para salvar os grupos dos grandes pesados. Agora, o país era disparado o mais rico do mundo. Metade de todas as indústrias da Terra estava nos Estados Unidos da América. E os europeus deviam fortunas aos americanos. A Europa tinha mudado demais. Para começar, surgiram novos países. O Império Austro-Húngaro se fragmentou. Né? Como foi mostrado no mapa anterior, né? Como foi falado na aula anterior, o Austro-Húngaro era um país onde eram vários países, né, numa região, onde quem dominava era a Áustria, e que tinha um certo domínio também os húngaros. Os outros países eram tudo subordinados. Né? Após a guerra, esses povos ficaram independentes e criaram seus próprios estados nacionais. Né? Aí surgiu a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia. A Sérvia conseguiu dominar áreas antes austríacas habitadas por povos eslavos, como a Bósnia. Daí foi criado o novo país chamado Iugoslávia, que quer dizer eslavos do sul. Diante das perdas, muitos austríacos de várias correntes políticas pensaram em fundir seu país à Alemanha. Consideravam ser alemães também, mas os vencedores proibiram essa união. O Império Turco completou 2 séculos de decadência e se desmembrou. A Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, e a Palestina ficaram controladas pelos ingleses. Os franceses assumiram o controle da Síria. Como você pode ver, a cobiça imperialista europeia continuava bem viva. A Primeira Guerra Mundial tinha apenas rearranjado o mapa do domínio imperialista. O objetivo deles em fazer a guerra era, né, tomar territórios, né, tomar colônias, terras e para os vencedores alcançar os seus objetivos. Né? E em 1917, ainda no meio da guerra, estourou uma revolução russa, que a gente iremos falar dela nas próximas aulas.
né? Por enquanto, é importante você saber apenas que o Tsar, que era o imperador, foi derrubado. A Rússia saiu da Primeira Guerra antes de ela acabar. Com a Revolução e a saída da guerra, vários países novos se separaram do Império, do antigo Império Russo, né? Os países que se separaram foram a Finlândia e as repúblicas bálticas, né, que formado pela Lituânia, Letônia e Estônia. A Polônia também ficou independente. Havia muito tempo que o povo polonês lutava heroicamente por sua liberdade. Os novos países surgiam de territórios antes dominados pela Rússia, pela Alemanha e pela Áustria. Com o Tratado de Versalhes, os vencedores impuseram duras penalidades à Alemanha, né? Qual foram essas penalidades? A Alemanha perdeu todas as suas colônias, ficou proibida de ter forças armadas poderosas, ficou sem a maior parte da marinha e da aviação, e o pior de tudo é que foi considerada culpada pela guerra. Com isso, se viu na obrigação de pagar uma enorme indenização aos vencedores. Perdeu tanto dinheiro que mergulhou na maior crise econômica de sua história. Praticamente entrou em fase de falência, né? O presidente Wilson dos Estados Unidos era contra a cobrança dessas indenizações da Alemanha. E com isso, ele propôs um plano de paz, né, que foi chamado os 14 pontos de Wilson. O governo americano avaliava que pisotear a Alemanha só serviria para desequilibrar a Europa. Os vencedores, porém, não deram ouvidos, exigiram o pagamento da Alemanha. Esse é um ponto que você precisa destacar, né? Que é preciso destacar. Naquela época, os Estados Unidos não tinham o costume de intervir em outras áreas do mundo. O governo dos Estados Unidos havia sempre se conformado em influenciar seu quintal, isto é, no México e América Central. A não ser em casos de raros como nessa participação na guerra europeia. Eles permaneciam isolados, pois foi isso que fizeram após a Primeira Guerra. Aceitaram as decisões europeias, só voltaria a participar profundamente dos assuntos europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, não havia mais imperador. No final da guerra, o Kaiser tinha sido derrubado. Agora o país era uma república democrática. Esse período democrático foi chamado de República de Weimar e durou até 1933, quando os nazistas tomaram o poder e impuseram um regime político ditatorial, antidemocrático. Em 1919 foi criada a Liga das Nações, uma assembleia de representantes dos países do mundo sediada em Genebra, na Suíça. Seus objetivos eram ajudar a resolver pacificamente todos os conflitos do planeta. No entanto, a Liga das Nações fracassou. Para começar, os Estados Unidos não participaram das decisões. A Alemanha ficou de fora e a Rússia acabou se retirando. Então, aqui, né, essas foram as principais consequências, né, da guerra. Consequências políticas, digamos assim, né? Porque as piores mesmo foram para os seres humanos que
lutaram naquela guerra, né? O novo século pós-guerra. Aí a imagem ficou virada, né? Mas dá para ver bem, né? Esse cartaz aí foi feito durante a Primeira Guerra, que exalta a mulher operária das fábricas de ar. A vida deles, o que está escrito aí, a vida deles depende dela. Milhões de mulheres passaram a trabalhar fora de casa, o que foi muito importante para a sua emancipação. Quando a Primeira Guerra começou, em 1914, a Europa estava muito parecida com o que tinha sido nas últimas décadas do século XX. 20 não, 19. Muitos países eram governados por imperadores. A nobreza dava festa, os exércitos tinham homens a cavalo com capacetes emplumados e damas trajavam longos vestidos. 4 anos depois, a guerra acabava e a Europa se achava muito mudada. No lugar dos príncipes, havia agora presidente de repúblicas, em vez de cavalaria e carruagens, havia o automóvel, o submarino, o avião. Pouco depois, em vez de ópera e de valsa vienense, o rádio, o jazz, o disco e o cinema, a cultura erudita europeia abria espaço para a cultura industrial americana. No século XIX, falou-se muito na luta entre os absolutistas e os liberais, entre os aristocratas e os democratas. Agora, a política girava em torno de outra questão. Na Rússia sopravam os ventos da Revolução Operária e Camponesa. O mundo não se dividia mais entre os partidários do antigo regime e os defensores da Revolução Francesa. Nesse momento, a disputa se dava entre o capitalismo e o socialismo. Outra mudança extraordinária ocorreu no papel das mulheres. Não foram apenas as saias que subiram e os cabelos que encurtaram. Com tantos homens enganjados nos campos de batalha, milhões de mulheres arrumaram emprego nas fábricas, nas lojas, nos escritórios. Estavam ficando mais conscientes de seus direitos, né? Ficando mais livres. Né? Como vocês, alunos, podem perceber, tudo aquilo que caracterizou o século XX só passou a existir mesmo após a Primeira Guerra Mundial. E por isso, dizemos que somente a partir dela iniciava-se o novo século. Né? Porque, assim, apesar dela ter ocorrido já praticamente quase 20 anos, né, dentro do século XX, mas as mudanças, as revoluções, as evoluções, né, humanas só ocorreu, né, pós-guerra. Eu costumo ter uma frase comigo que, pela história que a gente conhece, que a gente estuda, dá para perceber que só acontece evolução depois da evolução. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, né, sobre a crítica de Mário Schmidt, né, como é que aconteceu essa Primeira Guerra, quais foram
os principais motivos, o que realmente influenciou, quais foram as consequências e como é que o mundo, né, se comportou depois dessa guerra. Quais foram as mudanças, né, humanas, as evoluções, podemos dizer assim. Agora eu vou passar um novo exercício para vocês, para a gente finalizar esse capítulo. Aí, né? Cite os nomes dos principais países que faziam parte da Tríplice Entente. Questão número 2. Apresente o principal motivo para os Estados Unidos terem entrado na guerra em 1917. 3. Caracterize as imposições dos vencedores sobre a Alemanha. 4. Qual era a situação dos Estados Unidos após a guerra? E 5. Explique no geral os 14 pontos de Wilson. E se eles foram atendidos. Bom, turma, essa foi nossa aula por hoje. Espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite, boa tarde e bom dia.